Well, I feel good, good, good. Well, I feel good, oh yes, my Lord. Because there's something about Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, Lord. Well, I can love, oh yes, my Lord. Because there's something about Spirit of Jesus that makes me love good, 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 good. Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in. E aí, gente, tudo joinha com vocês? A gente agora está na nossa última aula. É aquela aula que a gente relembra tudo que a gente aprendeu durante esses 3 meses que a gente teve um pouco junto nas aulas presenciais e um pouquinho separados, mas juntos ainda através das aulas virtuais que vocês fizeram aí da casinha de vocês. Eu fiz aqui na minha casinha, né? A Loide também super ajudou a gente, algumas ajudantes como a Lívia também participaram e outros que vocês tantos mandaram fotos, os trabalhos. Isso foi muito, mas muito bacana mesmo. Mostrou que a gente consegue vencer um monte de barreiras. E para começar, vamos relembrar um pouquinho do que a gente já viu? E para isso vocês tiveram um desafio essa semana. Todo mundo recebeu aí com a sua mãe, fez um roteirinho que tinha que relembrar as aulas. Então vamos escutar o que cada um falou, cada um relembrou das aulas. Presta bastante atenção porque no final eu volto e vou relembrar isso, tá bom? Hoje a gente vai falar da aula 1. João Batista é o primo de Jesus. Versículo-chave. Versículo-chave. O tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Marcos 1,15. Aí eu vou contar rapidinho a história de João Batista. O anjo, ele disse para Zacarias que ele ia ter um filho. Ele falou, não acredito. E aí ele ficou mudo. Quando o filho nasceu, ele voltou a falar. Deus preparou a chegada de Jesus. e Zacarias e Isabel. E Zacarias e Isabel faziam parte desse plano. Deus tem planos para minha vida também. Deus tem planos para minha vida também. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para mim e Ele espera que eu faça o meu melhor. E ele espera que eu faça o meu melhor. A palavra-chave é planos de Deus. Planos de Deus. Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos relembrar um pouco mais sobre a aula de número 2, que fala sobre João Batista. O versículo dessa história é: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Onde está? Marcos 1,15. João Batista era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel. Ele era um homem simples e humilde. João Batista pregava a palavra de Deus e batizava para arrependimento dos pecados. Certo dia, Jesus foi até João Batista e disse para o batizar. João ficou surpreso e disse: sou eu que devo ser batizado. Mas mesmo assim, João batizou Jesus com muito amor e carinho. Depois disso, 2 coisas incríveis aconteceram. Uma pomba desceu sobre Jesus, que simbolizava o Espírito Santo de Deus. E depois disso, uma voz do céu falou: este é o meu filho amado, que me dá muitas alegrias.
O objetivo dessa história é aprender que devemos ser servos obedientes e servir ao próximo como demonstração do amor de Deus. Nossa palavra-chave é servo. E é isso. Beijo, tchau! Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar. Eu vim falar sobre a aula 3, a tentação de Jesus. O versículo da aula é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Logo que Jesus foi batizado, Jesus foi para o deserto. E lá ele fez jejum de 40 dias e orava. Depois, Jesus ficou com fome e foi tentado pelo diabo. O diabo oferecia a Jesus tentações, mas Jesus respondia a todas as tentações com o versículo. Primeiro, o diabo mandou Jesus se jogar do alto de uma montanha, tentar a Deus. Ofereceu comida, pediu para Jesus transformar pedra em pão. Mandou ele adorar o diabo. Jesus respondeu todas as tentações com a palavra de Deus. E no fim, Jesus mandou o diabo embora. E os anjos vieram servir Jesus e cuidar dele. Quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa errada, a gente tem que lembrar que Deus está do nosso lado. A gente pede para ele ajudar a gente a fazer as coisas certas. A palavra-chave é a palavra de Deus. Então agora a gente vai relembrar a aula 4, que fala sobre o chamado, quando Jesus começa a chamar os ajudantes dele. E aí o versículo que a gente aprendeu foi: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus começou o seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi escolher alguns homens para ele ensinar como agradaria a Deus, como Deus gostaria de ser agradado. E ele estava andando pelo lago da Galileia quando ele encontrou 3 pescadores, que era o Simão, o Tiago e o João. Aí teve aquele episódio que você deve lembrar, que eles não conseguiram pescar nenhum peixe durante a noite inteira. E aí quando Jesus subiu no barco deles, falou para eles: olha, agora joga a rede. Eles jogaram a rede, vieram muitos peixes, que o barco deles não deu conta não, teve que chamar um outro barco para ajudar eles, né? E a palavra que a gente aprendeu nessa aula foi compromisso. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar. Oi, gente! Hoje eu vou relembrar a aula 5 e o tema dela é mais ajudantes. Nessa aula, nós vamos mostrar o chamado de Jesus aos seus discípulos e à multidão para segui-lo. O que envolve o chamado de Jesus? Você sabe? Pois eu aprendi que o chamado de Jesus é servir, adorar, amar, compartilhar e obedecer a Deus.
Jesus ia caminhando por várias cidades. Em uma delas encontrou um homem chamado Levi. Ele era cobrador de impostos. As pessoas não gostavam muito disso. Então Jesus falou: segue-me. No dia seguinte, eles foram para Galileia. Jesus encontrou um homem chamado Felipe. Ele estava debaixo de uma figueira e falou: segue-me. Estava lá. Aí, Jesus chamou todos os seus 12 discípulos e eles ficaram juntos. E o nome deles, um era Simão Pedro, outro era André, outro era Tiago, outro era João, outro era Felipe, mais outro era Bartolomeu e o outro era Mateus, o outro era Dome e o outro era Tiago, esse era Simão, esse era Judas e esse daqui era Judas Iscariotes. E fim. Para finalizar, eu vou mostrar o versículo que é vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. E essa foi a aula 5. Então, tchau! O primeiro milagre de Jesus, Dudu? Transformar água em vinho. E ele faz tudo? Certo. E ele faz tudo no tempo certo. Ele faz tudo no... Tempo certo. Ah, tá. Eduardo, qual que é aquele versículo lá que você tinha falado para a mamãe? Atrás de você. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependemos, Evangelho no Evangelho. Arrependeu? Marcos 1,15. Ah, não entendi. Fala mais alto um pouco. Como que é? O tempo? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependemos no gênero. E crê? E cremos no Evangelho. Marcos 1,15. Ah, que legal. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, o de hoje para sempre. Hebreus 13:8. A lição número 7. A lição número 7. O nome da lição é O nome da lição é Poder Poder sobre a Natureza. a Natureza. Isso. O versículo de hoje é Jesus Cristo, Jesus Cristo, ontem e hoje. ontem e hoje. É o mesmo É o mesmo, e o será será para sempre. para sempre. Hebreus Hebreus 13. 8. Isso. A palavra-chave A palavra-chave é poder. poder. Isso. O servo ficou doente. O guarda chamou o amigo dele para ele chamar o Jesus para curar o servo. E Jesus curou o servo e ele falou que não merecia e todo mundo ficou feliz. A palavra-chave: confiança. Os olhos do Senhor. Quem teme, espera
bondade. Bom dia, eu vou contar uma história que o homem nasceu cego. E hoje o versículo de hoje está no capítulo. Está no Salmo 33, 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre que esperam a sua misericórdia. Certo dia, Jesus estava andando na cidade com seus discípulos. Viu um homem cego E ele e os discípulos perguntaram: quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus respondeu: nenhum, para manifestar o poder de Deus. E o que Jesus fez? Pegou terra, cuspiu e passou nos olhos dele. Jesus falou: vai lavar. E ele voltou. Vendo tudo. E ele ficou bastante feliz. Muitos acreditaram? Não. Não, né? Muitos não acreditaram. E o que ele falava? Que quem havia curado ele? Jesus, Que era o Filho de Deus. e o homem creu na palavra no Filho. de Deus. E essa história é para contar que quem crê, ouve e obedece a palavra de Deus, vê a vontade de Deus. Olá, nós iremos recordar a lição O Poder sobre a Morte. Vamos ler o nosso versículo? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Na cidade de Betânia, moravam 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Lázaro estava muito doente e ele morreu. Quando Jesus ficou sabendo que ele morreu, ele foi até a cidade de Betânia para visitar Maria e Marta. Chegando lá, ele viu a tristeza de todos e ele ficou muito triste e chorou. Ele chegou depois de 4 dias que Lázaro morreu. Para Jesus, a morte não vence, e sim ele vence. E ele ressuscitou Lázaro. E a palavra-chave da nossa história é vida. Qual é a palavra-chave? Está com posse. Esse nome é de quem que tá aí, que você pôs aí dentro? Rafaela. Você vai fazer oração por ela? Por que ela tá dodói? Ah, que legal. Então tá bom. Oi, gente, tudo bem?
Hoje nós vamos relembrar a aula de número 11, a transfiguração. O versículo dessa aula é: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Certo dia, Jesus levou seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, no monte para orar. Algo sobrenatural aconteceu, a transfiguração. Jesus mudou de aparência, o seu rosto brilhava muito. Esse brilho todo era a glória de Deus. Suas roupas ficaram muito brancas e brilhantes. 2 homens apareceram, que eram Moisés e Elias. Eles estavam lá para falar sobre o sofrimento que Jesus ia sofrer pelos nossos pecados na cruz. Uma nuvem do céu os cobriu e a voz de Deus disse: Este é o meu filho amado, o meu escolhido. Ouçam ele. Os discípulos ficaram assustados, mas creram em tudo. Nesse momento, os 2 homens desapareceram. Jesus pediu para os discípulos não contarem nada o que havia acontecido. O objetivo da nossa lição é nós sabermos que Deus reconheceu Jesus como seu filho obediente e devemos ser obedientes como Jesus. A nossa palavra-chave é obediência. E é isso. Beijo, tchau! Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande. Oi, amigos! Hoje vamos relembrar a aula 12 que conta por que Jesus morreu e ressuscitou na cruz. Adão e Eva tinham livre acesso a Deus no jardim do Éden. Porém, o pecado os separou de Deus e por isso todos nós somos pecadores. Para que pudéssemos ser salvos de Deus, mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós e ressuscitar ao 3º dia, que tivesse a vida eterna. Jesus morreu pelos nossos pecados, para que tivéssemos a salvação. E esse é o presente que recebemos. Então, tchau! E o versículo de hoje é: Disse de Jesus, e eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Então, tchau! Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Foi demais a participação de todo mundo, não é mesmo? Foi muito legal. É bem legal ver que vocês aprenderam, conseguiram se expressar, superaram as vergonhas, fizeram coisas de arte, colocaram o papai e a mamãe para ajudar. Eu só agradeço a Deus, porque é um privilégio muito grande poder falar de Cristo para as pessoas, e é exatamente isso que você fez. Você está falando de Cristo para as pessoas, contando um pouquinho sobre a vida de Jesus. E lembra que a vida de Jesus
A gente aprendeu muitas palavras durante essas 12 aulas, né? A gente aprendeu desde quando, na primeira aula, Deus planejou a vinda de Jesus, já preparando ali Zacarias e Isabel e João Batista, até o final, que foi o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo, que é permitir a nossa salvação. E durante aí o bimestre, a gente aprendeu um pouquinho alguns versículos, o trimestre, né? Não bimestre. A gente aprendeu o primeiro versículo, que foi esse aqui, né? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Você vai precisar relembrar esse versículo, por isso que eu tô aqui lembrando você, tá? Esses versículos todos a gente fez em casa ou fez na sua casa através de atividades que, ó, aposto que você decorou com mais facilidade. Esse foi aquele imã de geladeira, vocês lembram? O Thales foi o único que não recebeu, então eu guardei esse aqui para ele. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Marcos 1,15. A gente aprendeu também em algumas aulas esse versículo. Depois disso, a gente aprendeu este daqui, adoro esse, né? Eis que os olhos do Senhor estão por toda parte, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 33, 18. E a gente teve algumas aulas que a gente trabalhou esse salmo aí, que você deve ter feito na sua casa, essa atividade, né? Este daqui foi uma das últimas aulas que a gente fez lá na igreja. Alguns de vocês não têm, eu guardei um para cada, tá? Que foi daquele episódio que Jesus tinha que pagar os impostos e ele envia aqui os impostos para serem pagos através de um peixe que engoliu lá uma moeda e Pedro foi pescar. Nós fizemos essa dobradura juntos, né? E o versículo é esse aqui: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, 8, né? Essa pescaria aqui. E o último versículo que a gente aprendeu foi esse aqui, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Então, esses versículos, eles foram super importantes para reafirmar as verdades que a gente aprendeu. E para finalizar, a gente vai fazer a aula 13 junto, que é essa daqui, ó, Vivendo com Jesus. Então, se você não pegou um lápis, uma borracha, uma caneta, lápis de cor, qualquer material escrevente, corre lá, que eu vou contar até 5 para você achar um lápis, uma caneta ou algum material que você possa escrever. Vai lá. 5, 4, 3, 2, 1. Pegou? Isso, maravilha, maravilha. Então, a gente vai fazer juntos. Se você não souber escrever ainda, problema nenhum, tá bom? Pede papai para mamãe te ajudar. E se você souber escrever, já vai preenchendo aí. A primeira coisa que você vai ter que preencher é aqui, ó, essa partezinha aqui. Ele fala para você escolher um dos 5 versículos que você aprendeu durante o bimestre, aquele que você mais curtiu, que você mais gostou, aquele que você decorou e você escrever aqui. Então, é só copiar desses versículos aqui que a gente fez juntos, tá bom? Ou só volta o vídeo depois e copia, tá? Aí a primeira pergunta, ela fala assim, para você ler atentamente essas perguntas, e eu vou ler aqui agora para vocês bem rapidinho, e quem souber responde alto primeiro. Quem conseguir adivinhar o nome do personagem bem rapidinho já responde, tá? Então, presta atenção. Quem foi essa pessoa? Ó, ele era um sacerdote e a minha esposa se chamava Isabel. Deus fez um milagre na nossa vida nos dando um filho. Meu nome é... Isso, Zacarias era o nome dele, esse profeta. Muito bem. Foi logo a primeira aula ali, quando estava preparando o caminho, né? Agora esse outro, quero saber quem é. Deus me escolheu para preparar as pessoas para a chegada do seu filho. Eu vivo no deserto e prego a palavra de Deus. Um dia Jesus me disse para batizá-lo. No início eu não queria, mas depois obedeci. As pessoas me chamam de... Tararã, tararã. Qual o nome da pessoa que batizou Jesus? Fácil, não é? Então escreve aí, João Batista. Muito bem, muito bem. Ainda tem outra pergunta, hein? Quem não conseguiu responder, se prepara. Vamos lá. Aí, fala assim, eu sou... Aí tem um espaço para preencher o nome dessa pessoa, mas ele dá mais dicas. Vamos lá. Eu era pescador.
Um dia, Jesus entrou no meu barco. Ele fez muitos peixes aparecerem de repente. Foi demais. Daí eu me ajoelhei diante de Jesus e vi que ele era realmente especial. Como é o nome desse cara que virou discípulo de Jesus? Tem 5 letras. Qual é o nome? E tem muitos que tem 5 letras, né? Mas esse daqui é o Pedro. Então, Pedro é o nome certo aí para você escrever, tá? Essa você sabe decor. Essa duvido que você não saiba. Presta atenção, hein? Olha as dicas. Na hora você já vai saber. Responde alto aí para mim, tá? Você nem vai acreditar. Eu morri, isso mesmo. Eu estava muito doente e não resisti. Minhas irmãs, plá, 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 chamaram Jesus. Mas quando ele veio já era tarde demais. Mas com Jesus nunca é tarde demais. Ele foi ao lugar em que eu estava e me chamou. Ele falou, nananã, vem pra fora. E eu tornei a viver. Qual o nome dessas 3 pessoas aí? Qual o nome das irmãs? Ó. Bico, né? Maria e Marta. E qual o nome da pessoa que Jesus ressuscitou? Lázaro. Vocês arrasaram nas interpretações. Muito bem, tá? Então é só preencher aqui, certo? Aí quando você vira, você tem que relacionar uma coluna com a outra, só que tem uma pegadinha. Tem um nome que está a mais, uma palavra que está a mais, que não faz ligação com ninguém. Então tá escrito assim: personagens, são 5. Centurião, Maria, mãe de Jesus, Levi, Natanael e Filipe. Que palavra se relaciona com centurião? Qual será que combina com as atitudes do centurião? Será que ele chamava de meu amigo? Ou Simão, ou grande fé, ou Mateus, milagre de casamento embaixo da árvore? Qual foi a coisa marcante do centurião? Então, se você lembrar, você vai ver que ele foi um homem de grande fé, não precisou nem Jesus estar presente para curar o servo dele, só a voz de Jesus já era o suficiente. E Jesus ficou muito admirado porque ele não conhecia uma pessoa com tanta fé, tá? Então, a palavra ligada do centurião é grande fé. E a Maria, mãe de Jesus? Onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus? Que ela estava presente, lembra? Então, qual é a palavra? Milagre no casamento, que Jesus transformou água em vinho. A 3 é Levi. Lembra que Levi ele foi chamado por Jesus. E Levi, ele foi um dos discípulos. E qual um outro discípulo que foi com ele? Mateus, fez parte lá, né? E o Natanael? O Natanael, ele estava junto com o Filipe na história que a Rafa ajudou a gente a lembrar. Lembra, debaixo de uma figueira? Estavam os dois. Natanael não acreditou não, mas o Filipe foi lá e resolveu seguir Jesus. Então, embaixo de uma árvore, você liga com a palavra Natanael, tá bom? E Filipe, então? Quem que foi Filipe? Ele chamou o amigo dele, que era o Natanael, para seguir, mas Natanael não quis seguir, tá bom? Maravilha. A 3, você vai só contornar ligando os números e vai formar o desenho de uma Bíblia. E por que você tem que formar essa Bíblia aí? Para você não esquecer de como você vai vencer as tentações. Lembra que a Sofia deu essa aula, relembrou a gente? Jesus, ele respondia, o diabo sabia todos os versículos de cor e ficava jogando para Jesus para ver se Jesus caía na tentação. Mas Jesus respondia com versículos exatamente o que deveria ser feito, que era a vontade de Deus, porque ele ensinava como a gente deve agradar a Deus em tudo, né? Aí a 4, ele fala para você pensar bem e se você percebeu alguma mudança na sua vida para melhor durante esse bimestre. Você aprendeu, você passou a ser mais confiante, teve mais fé, você acreditou mais em Deus. O que teve na sua vida que você aprendeu nessas 12 aulas, tá? Às vezes é difícil a gente pensar agora para responder, então vou deixar aí para você fazer. Quando você terminar e você tira uma foto e me manda, põe um certão, porque você tem que pensar nessas 12 aulas de tudo que você aprendeu, o que você conseguiu mudar na sua vida, o que você aprendeu que ficou. É a salvação, é o plano de Deus, sobre ser servo, o que foi que você aprendeu, né? A última, né, a penúltima aqui, você tem que ajudar esse menino que é o André, que não é o discípulo André, é o menino André. Ele tem que percorrer esse labirinto para chegar à Bíblia. Então, primeiro você faz a lápis, né, ele vindo aqui, caminhando, tal. E aí, quando você tiver certeza do caminho, você pega aqueles grifa-textos
rosa, amarelo, verde, azul, uma cor bem legal, bem legal. E aí você contorna o caminho, ajudando o André a chegar na palavra de Deus, que ela é que ensina como a gente deve agir em todas as situações, né? E aí, última lição de casa desse trimestre, a última. Você vai pegar uma folha sulfite com o seu pai e com a sua mãe e vai tentar desenhar esse contorno, essa silhueta de personagem aqui. Pode ser homem ou mulher, tanto faz, tá? E o que vocês vão fazer juntos? Vocês vão pensar quais desses personagens que a gente aprendeu, pega só a revista, folheia aí, quais desses personagens que você aprendeu que mais se parece com você ou qual que você gostaria de parecer? De repente você gostaria de parecer aquele centurião que tem tanta fé que Deus nem precisou estar presente para ele saber que estava tudo pronto, tudo providenciado. Ou às vezes você quer ser igual Lázaro, você quer ser o amigo de Deus e na hora que chama o seu nome você vai lá prontamente, né? Então pensa aí, tem várias linhas aqui nessa silhueta que é para você fazer em família mesmo, tá? O que a mamãe queria ser? Qual personagem? O papai, e o seu irmão ou a sua irmã, para quem tiver irmão ou irmã, certo? Chegamos ao fim de mais um trimestre, né? A gente aprendeu muitas coisas. A figura que se formou é a figura de Jesus como sendo o centro. A gente aprendeu sobre a vida dele e a gente aprendeu que cada pedacinho da vida dele refletiu a vontade do Pai e a obediência dele, tá? Então, semana que vem a gente começa uma nova revista, não se preocupe. Eu vou mandar todo o esquema aí para os seus pais durante a semana e a gente vai continuar com as nossas aulas virtuais por enquanto, até o dia que a gente possa se reunir novamente e continuar a nossa festa, a nossa alegria juntos. E outra coisa, não se preocupa. Sabe aquele concurso que a gente fez das árvores que estão lá na igreja? Tá tudo parado. Ninguém perdeu ponto, ninguém ganhou ponto. Quando a gente voltar, a gente retoma aquele concurso e aí faz uma grande festa de premiação. A gente acaba de preencher as árvores, coloca flor, fruto, coloca mais folhas e aí a gente faz um grande banquete, a gente vai celebrar juntos, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e não esqueçam, tá? A vida de Jesus mostra como a gente deve agir para agradar o nosso Deus. Beijo.